Então, pessoal, já em 1950, com aquela obra do Isaac Asimov, já existia, né, essa preocupação em relação às máquinas, os robôs, a inteligência artificial. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Se vocês gostam de literatura, né, de ficção científica, né, existem alguns autores que fizeram excelentes livros, né, nessa área. Eu citei aqui o Isaac Asimov com a obra dele Eu, Robô, mas temos aí também, por exemplo, o Júlio Verne, algumas obras como 20.000 Léguas Submarina, Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra. Essas obras, né, foram escritas, né, elas surgiram em um momento que não existia o avanço tecnológico. E com toda certeza essas obras elas influenciaram aos cientistas desenvolverem esta tecnologia. E isso realmente acontece, né? A obra literária, teatro ou mesmo o cinema, eles conseguem avançar nessa reprodução, nessa ideia, e depois a ciência ela consegue colocar aquela ideia, né, consegue desenvolver aquela ideia através do avanço tecnológico, né? Vários outros filmes aí da década de 80, por exemplo, vieram com algumas revoluções de conceitos que hoje nós já vemos que é uma realidade, tá ok? Lógico que alguns conceitos que foram concebidos lá, nós ainda não conseguimos avançar hoje, né? Então tinha lá, né, computador, inteligência artificial, 1950, falei para vocês do computador do ENIAC. Quando nós pegamos algumas obras de ficção, por exemplo, né, nós temos este relato dessa preocupação que surgiu ali na década de 50. Por exemplo, se vocês pegarem a Liga da Justiça, existe ali uma inteligência artificial que é, né, um dos super vilões, né, que luta contra o Superman, que é o Brainiac, né? É uma inteligência artificial, ele consegue dominar computadores e ali existe uma batalha, né? Novamente, a ficção científica aí no cinema, coisas que hoje nós já conseguimos ter alguns avanços também na área de inteligência artificial, de robôs que têm uma computação bem avançada, que conseguem realizar tarefas ou mesmo simular habilidades do ser humano, né? Na década de 80, por exemplo, surge um filme, né, de uma franquia que é o Exterminador do Futuro, e ali existe a Skynet. A Skynet também é uma inteligência artificial que consegue, né, dominar no futuro a tecnologia do teletransporte. Nós ainda não chegamos lá. Existem sim pesquisas de teletransporte, transporte de fótons, existem alguns avanços, mas não se chegou ainda na tecnologia de você conseguir teletransportar o ser humano para um outro espaço-tempo, ok? E ali ele consegue, né, teletransportar os robôs para o passado para impedir que o ator, né, principal ali, o mocinho, né, que me fugiu o nome no momento, né, que ele pudesse nascer para que não pudesse no futuro combater a Skynet, né? E este avanço tecnológico ali da época se reflete também na influência das obras que nós tínhamos no passado. Ali ele já está dizendo o seguinte, olha, realmente a criatura conseguiu dominar o Criador. E lógico, a Skynet naquele momento ali, ela vê o ser humano, a humanidade, como uma ameaça para a sua existência, né? O Exterminador do Futuro, que é uma franquia. E aí nós estamos falando de inteligência artificial. A inteligência artificial em um robô, né? Como que isso se daria? Para a gente começar a falar nisso, na verdade, a inteligência artificial, quando nós falamos no conceito de inteligência artificial, é algo muito complexo, tá? Até para você definir o que é inteligência artificial e chegar a um ponto de fazer com que o robô tenha todas as habilidades, quando nós falamos em inteligência relacionada às habilidades humanas, tá ok? Eu vou passar para vocês aqui alguns conceitos, alguns entendimentos sobre inteligência artificial. Olha que interessante aqui, ó. Definir inteligência artificial não é uma tarefa simples, começando na definição do conceito de inteligência em si. Como? A inteligência é uma faculdade única ou apenas um nome dado a um conjunto de habilidades distintas e não correlacionadas, né? É uma pergunta que ele faz.
Qual o limite da aprendizagem sem um conhecimento prévio existente? São perguntas aqui, são questões filosóficas. Porque olha só o que ele está dizendo. Qual é o limite da aprendizagem sem um conhecimento prévio existente? Você, sem ter um conhecimento prévio, você consegue aprender algo novo? Um ser humano, quando ele nasce, ele está com um papel em branco ou ele já possui um conhecimento prévio? Os instintos humanos faz parte deste conhecimento prévio, então são questões que ele vai colocando aqui à mesa, tá? São questões realmente filosóficas, né? Como a inteligência é representada num tecido de um ser vivo? Ele aqui está querendo dizer, olha só, beleza, o ser humano ele tem uma inteligência, mas como que está sendo representado? Está sendo representado, ele é representado, né, a partir dos neurônios, das ligações sinápticas, de um acúmulo químico, né, nessas ligações sinápticas, são cargas elétricas que ele armazena. Como que isso se dá? Então é mais uma questão, né? O que é o aprendizado? Ou melhor, o que rege o aprendizado? É uma outra questão que ele levanta. É possível definir inteligência a partir do comportamento observável ou é necessária a existência de uma forma de mecanismo interno particular? É só o agir que você define que é algo inteligente ou além do agir é necessário uma estrutura, possuir uma estrutura para você dizer que realmente aquilo compõe esta inteligência, né? O que é necessário para projetar uma máquina inteligente? Tais perguntas levam a outras questões paradoxais, num campo de estudo que inclui como objetivo sua própria definição. Algo considerado apropriado por se tratar de uma área jovem com limites não claramente definidos como outros ramos mais antigos da ciência. Então, quando nós falamos aqui, né, da inteligência artificial, por ser algo novo, né, eu falei para vocês que desde ali da década de 50 já tem estudos falando sobre inteligência artificial. Lógico que o boom na inteligência artificial se deu com o avanço dos computadores, né, no avanço da capacidade de processamento. Mas em 1958, o Alan Turing ele já fazia alguns experimentos na área de inteligência artificial. Se vocês tiverem curiosidade, depois pesquisem lá. Jogo da imitação, do Alan Turing. Era um teste que ele fazia em que um apresentador, ele tinha três seres, digamos assim, que ele fazia as perguntas e recebiam respostas. E ele deveria identificar quais eram os seres humanos e qual era a máquina, né? Ali existiam 2 seres humanos e uma máquina. E a partir dali dessas perguntas ele deveria identificar. Ali era a tentativa de uma máquina reproduzir uma habilidade humana. Por isso que se chama jogo da imitação. Também existe um filme com este nome, né? Um filme de ficção científica. Se tiverem curiosidade, depois vocês procurem, ok? Então nós já vimos que até ao falar de inteligência artificial, a própria definição é algo ainda complexo porque é um ramo novo da ciência. Não é um ramo mais antigo que já está consolidado e que você tem algumas definições mais sólidas, ok? Aqui uma outra definição de inteligência artificial, ó. Como proposto, né, por Nascimento, eles relatam que a inteligência artificial busca prover máquinas com capacidade de realizar algumas atividades mentais do ser humano, através de alguns recursos computacionais com variadas arquiteturas, né? Então, a inteligência artificial tem o seu objetivo, né? Tem o objetivo de uma máquina reproduzir alguma habilidade humana. Quando ele fala de arquiteturas variadas, porque você pode ter realmente diversas arquiteturas sendo formadas com o intuito de reproduzir uma habilidade humana. Esta é uma das definições de inteligência artificial. Como eu falei para vocês, é um segmento novo e a sua própria definição ainda está sendo construída, tá? Mas afinal de contas, quando nós falamos em inteligência, o que é inteligência? Como que se dá essa correlação com as habilidades humanas? Olha que interessante aqui o que ele nos diz, ó. Divide-se as definições de inteligência artificial em 4 grupos principais, quando nós falamos em inteligência artificial. Pensamento humano, ação humana, pensando de forma racional
e agir de forma racional. O ser humano, ele consegue ter essas 4 habilidades, né? Porém, quando nós falamos de uma aplicação, né, a reprodução de uma inteligência, né, em um computador, por exemplo, em um robô, às vezes a gente acaba se limitando a somente um destes grupos, porque, novamente, falando para vocês, é algo muito complexo. Então, ó, a inteligência computacional, que é um ramo da inteligência artificial, ok? É usada para a inteligência computacional é usada para definir a inteligência artificial no grupo de agindo de forma racional. Inteligência computacional é o estudo do desenho de agentes inteligentes, tá, ok? Então, quando vocês estiverem lá estudando e verem lá a chamada, né, de inteligência computacional, é realmente a reprodução da habilidade humana, mas que foca em agir de forma racional, tá, ok? É um conjunto de habilidades neste subgrupo. E aí, quando nós estamos falando, né, de robôs, nós podemos ter aí robôs que atuam em diversas áreas. Vou deixar aqui novamente para vocês 3 vídeos para que vocês possam ver a atuação, né, da ciência nessa construção tecnológica na área de robótica, né? Eu deixei aqui essa contribuição, né, da ficção científica neste meio, né, de avanço tecnológico. Ficção versus realidade, geralmente ali é algo que a gente consegue constatar, né, nas obras literárias ou no cinema, e aquilo que realmente a gente hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, conseguimos reproduzir, né? E muito importante também, tem um videozinho aqui que fala sobre operação de risco, que foi o robô enviado para Marte, né? Nós sabemos que a NASA enviou lá o Spirit e o Opportunity para Marte. E apesar de ser ali um robô que tinha uma característica autônoma, por que aquele robô precisava ter essa característica autônoma? Para você se comunicar com um robô que esteja em Marte, geralmente, né, você tem uma defasagem ali de 15 minutos do sinal. Tudo que chega para você já chegou com um atraso de 15 minutos. Não tem como você operar um robô em Marte em tempo real, né? Então, este robô ele precisa ter uma autonomia. Mesmo que você venha passar as tarefas para que ele venha cumprir no dia ali em Marte, ele precisa tomar algumas decisões. Novamente, essas decisões são tomadas a partir de um conjunto de habilidades que este robô foi construído, tá? Nada vem assim, o robô está lá, encontrou uma situação inusitada que nunca foi pensada, ele vai tomar a decisão dele. Lógico que não é assim. Primeiro, os cientistas eles fazem todos os testes possíveis na Terra, eles tentam conjecturar todas as possibilidades. Lógico que é algo impossível você conjecturar todas as possibilidades para um robô, mas se você tem uma gama de possibilidades, aí sim, provavelmente o robô consiga tomar uma decisão na sua capacidade, né, de autonomia, consiga tomar uma decisão a partir de um conhecimento prévio similar, ok? De uma situação. É a partir daí que nós temos um computador com uma capacidade, né, de autonomia, um robô autônomo, né? Então depois vocês deem uma olhadinha nesses vídeos que são muito interessantes, né? Aqui, ó, deixa eu passar aqui para vocês. A chegada deste robô em Marte, que é algo muito técnico e difícil, né? Em que os cientistas na Terra eles tentam prever, tentam projetar todas essas possibilidades, mas chega a partir de um momento que este robô é lançado e que realmente os cientistas eles ficam na Terra torcendo para que tudo que eles projetaram, tudo que eles programaram saia da maneira esperada, né?